597. Louvado seja Deus. 597. Glória a Jesus. É bem conhecido também. Adore, continue adorando ao Senhor, porque Ele é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração, de exaltação. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro, aleluia. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pelo sonho, aleluia, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Em tudo demos graças ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ô bênção. Paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite a todos. Abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, um texto muito conhecido, um texto muito ministrado, mas eu não vou me deter nesse texto. Será apenas para a nossa base. Estou muito feliz em ver Giovana, esposa do pastor Marcelo, quietinha também, linda, tocando já para Jesus, né, linda? Que bênção, glória a Deus. Estão lá em Cariacica fazendo a obra de Deus, e Deus tem abençoado ali, eu fico feliz por isso. E feliz também, vários obreiros nossos têm ido ali cooperar, né? Ministrar a palavra, e a obra vai crescendo em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, Jeremias 29, 11. É um texto muito conhecido dos irmãos. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz, quem está dizendo? Aleluia. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu vou repetir. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, ou a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Podem sentar. Crianças até 12 anos, venham para cá. Eu já ia esquecendo de chamar as crianças, eu não posso esquecer. Amém? Vem para cá, abençoadas, lindos de Jesus, lindas de Jesus. Quem vai falar o versículo da Bíblia hoje? Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Aleluia. Vem, que maravilha. Vem cá, princesa.
Tem mais crianças? Algumas já subiram, tem umas que já sobem direto, tem uma turminha que já subiu. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor pelas nossas crianças. Pai, eu te louvo pelas crianças que estão aqui, mas também por aquelas que já estão na sala, pelas professoras, pelas mulheres, jovens, homens que o Senhor tem levantado nesse ministério para ministrar aos pequeninos, pois eles são valiosos para o Senhor e para nós. E nós temos que dar todo o valor a essas crianças. Por isso nós oramos, Deus, pedindo que o Senhor venha usar aquela que vai ministrar a Tua palavra, que seja a boca do Senhor, seja instrumento do Senhor, que seja uma bênção para a glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças lindas de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero só reforçar aqui que nós trouxemos aqui para a sede, direcionamos 2 pastores abençoados, o pastor André, que já foi nosso missionário em Portugal e já pastoreou 2 igrejas aqui no Brasil, e o pastor Reinaldo, que já pastoreou 3 congregações, né, Vila Nova, Riviera e Campo Grande. Eles estão aqui, servindo aqui, nos ajudando, porque aqui o trabalho é muito grande. Eles têm visto a dimensão da quantidade de pessoas e pessoas que precisam de assistência, de atenção, de apoio. E eles, todos 2, irmãos, são formados em psicanálise, né, em terapia familiar, e são pessoas preparadas por Deus para atuar na área de família. E é, na verdade, uma bênção, um presente de Deus. Então, quero dizer para vocês que, além do pastor Eduardo, nós temos mais esses 2 pastores em tempo integral. Nós temos outros pastores valorosos aqui, como o pastor Pavese, que é um homem tremendo na obra de Deus, o pastor Carlos Lima também, né, que aposentou, e também nós temos que colocar serviço no Carlos Lima. Carlos Lima tem muita coisa boa para oferecer na obra de Deus, né? Temos obreiros valorosos aqui, né? Pastores que têm chegado recentemente, e nós queremos ver todos crescendo para a glória do Senhor. Amém? Então, irmãos, se os irmãos precisarem de atendimento, não tem só o pastor Eduardo. Não prioriza o atendimento ao pastor Eduardo, porque agora eu estou priorizando muito as congregações, eu tenho viajado, tenho ido dar assistência, tenho saído para estar mais perto das congregações, e eu peço assim um entendimento dos irmãos, a compreensão dos irmãos, em nome de Jesus. Muito bem. Amados, vamos à palavra de Deus, a mensagem de hoje. Cadê o dono desse carro? Está aí ou é vizinho? Tem hora que é vizinho, irmão, e o pessoal pensa que é irmão da nossa igreja. Esse mesmo motorista que deixou esse carro aí, pode estar lá em cima numa sala, um curso, tá bom? Então é importante o obreiro anotar, ir lá na sala e ver. Já tem obreiro indo, João? Obrigado, querido. Já tem um obreiro indo lá, o Eliezer. Deus abençoe, muito obrigado. Porque muitas vezes a pessoa não está aqui, está nos cursos. Enquanto está acontecendo o culto aqui, tem cursos funcionando, cursos voltados para a família, né? Turmas ali, e estão aprendendo também a palavra. Vamos lá, amados. O tema da mensagem de hoje é: para viver a plenitude do propósito de Deus, precisamos de ter atitude de buscar a Deus em primeiro lugar, e é sobre isso que eu vou falar agora. Uma boa parte do povo de Deus não vive os planos de Deus, não vive os projetos de Deus. Uma boa parte das pessoas que estão na casa de Deus estão, na verdade, em busca de solução para os seus problemas, em busca de uma melhora de vida, em busca de bênçãos, de conquistas, de vitórias. Não que seja errado você receber bênçãos, o próprio Senhor estimula você a buscar o Senhor.
Não que você não deva ter no coração um desejo de conquistar grandes vitórias que você almeja. Você tem que desejar isso. Senão a vida está sem graça, está sem sentido. Mas o problema é quando nós colocamos isso em primeiro lugar. Quando nós vivemos em função de conquistas, vitórias, sem nos preocupar com outras coisas que são extremamente importantes na vida cristã. Uma boa parte das pessoas vivem abaixo do nível que deveriam viver. Um outro grupo um pouquinho, maior, a maior parte vive abaixo do nível. Uma outra parte vive no nível, que é aceitável. Já existe um outro grupo bem pequeno que vivem acima do nível, acima da média, abaixo da média, na média e acima da média. É fácil você ver isso. Você pode notar que no Brasil as empresas, elas são abertas, são estabelecidas, e a média é que em 2 a 3 anos, 70% das empresas, elas fecham. Você pode ver que, infelizmente, parece que as pessoas elas perderam o temor a Deus e elas abrem igrejas como se fossem também empresas. E você vê as portinhas abrindo e fechando porque não tem embasamento, não tem consistência. E aí você vê também que nessa questão de igreja, não querendo avaliar e julgar, algumas vivem muito abaixo da média. Outras, elas vão se... E outras igrejas, elas conseguem viver um nível de crescimento espiritual, qualitativo e quantitativo. Isso é maravilhoso. E não deve ser diferente, porque se você voltar os olhos para a igreja primitiva, você vai ver que havia crescimento dessa forma, em todas as áreas. Então não tem nada de errado uma igreja crescer. Não é que ela é melhor do que as demais, é porque eles entenderam o propósito, o projeto de Deus. Então o que eu quero que os irmãos coloquem no coração é que tem muitos cristãos que viviam abaixo da média, uma vida vazia, uma vida medíocre, uma vida derrotada, uma vida frustrada. Existem outras pessoas que vivem em altos e baixos e conquistam algumas vitórias, daqui a pouco estão meio capengando, daqui a pouco renova, e você liga para ele, vai na casa dele, aí ele dá uma levantada, uma emergida. Ei, poucos são aqueles que vivem sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que a Bíblia recomenda para nós? Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então nós temos o padrão de Deus, nós temos o que Deus estabeleceu e quer para nós. Agora, é o que eu disse, viver a plenitude do propósito de Deus exige algumas atitudes, um comportamento, uma maneira de viver, porque Deus tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para o pastor Reinaldo, para a Jaqueline, para o seu esposo, tem um propósito para todos que estão aqui. O problema é que nós, na verdade, a maioria das pessoas desconhecemos os propósitos de Deus. Se eu não conheço, logo não vou caminhar em direção a esse propósito. Por isso que eu acho lindo esse texto que nós lemos inicialmente aqui. Eu sei os planos que tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que esperais.
que você espera do teu futuro? Por favor, pense agora. O que você pensa do teu futuro? Porque isso é extremamente importante. Isso é fundamental. O que você pensa do teu futuro? Aí você bate no peito como se fosse muito espiritual e diz assim: o meu futuro está nas mãos de Deus. Parabéns. Só que o próprio Deus, Ele quer que nós tenhamos no coração o entendimento do propósito, da vontade dEle. Deus quer isso. Deus quer. Então, eu sei os planos que tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro. Na outra versão diz, o fim que esperais. Então, qual o futuro que você espera para você? Aí eu quero trazer aqui para os jovens que estão aqui. Quantos jovens tem aqui? Levante a mão. Eu levantei porque eu me considero. Levante a mão. Jovens. Levanta, Gabriel. Você é velho ou você é jovem? Levanta. Isso. Amém. Olha só. Por isso que eu acho linda a palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda. Ela diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venhas dizer, não tenho neles contentamento. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Pense em Deus quando é jovem, porque quando se é jovem, é que você vai tomar as decisões mais importantes da sua vida. Para que você não chegue na velhice frustrado, se sentindo derrotado, olhando para trás dizendo, que miséria de vida eu vivi, que vida sem graça eu vivi. Por isso que a Bíblia diz isso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venhas dizer, não tenho neles contentamento. Não me alegro neles, não tenho contentamento nenhum. As nossas decisões da juventude vão refletir na nossa vida madura, na nossa maturidade e na nossa velhice. Mais do que isso, vão refletir na nossa descendência, nos nossos filhos e nos nossos netos também. Entende o que eu estou dizendo? Então, quero dizer para você que mesmo que você não seja jovem, como esses que eu pedi para levantar a mão, ainda temos aqui muita gente que tem muitas decisões importantes para tomar na vida. E que as decisões que você vai tomar nos próximos anos, ou meses, ou anos, vai refletir daqui a 10, 15, 20, 30 anos, e vai fazer uma diferença incrível, se você entender que Deus tem propósitos para a tua vida. E se você caminhar nos propósitos de Deus, vai ser diferente do que você assumir o controle da tua vida e dizer, eu decido, está resolvido, eu faço e aconteço. Eu sou dono da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. E eu comando tudo. Se você pensar assim, você pode sofrer bastante lá na frente, porque tem muita gente que está aqui hoje, que está sofrendo hoje, por causa de decisões erradas que tomaram há 10, 15 anos atrás. Ok? Então vamos caminhar aqui na nossa meditação aqui. Para viver o propósito de Deus, nós precisamos inicialmente de uma atitude importante, que é buscar a Deus. Nós só conseguiríamos conhecer o propósito de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, se nós buscarmos a Deus. Só que hoje nós gostamos de terceirizar isso. Nós gostamos de transferir isso para outras pessoas. Como, pastor? Eu quero saber o que eu devo fazer. Sabe o que eu faço? Eu vou lá na casa da irmã Joaninha, que ela ora, ela é uma bênção, ela é uma profeta de Deus, e Deus fala na boca dela, nem sempre. Muitas vezes é ela mesma que fala dela, mas a gente acredita tanto que a gente vai lá, e o que ela falar, a gente toma posse daquilo e passa a ser verdade de Deus para nós. Esse é o grande problema. Nada contra profecia e revelação. Se vocês viram domingo, Deus me usou aqui. E no final do culto, o jovem veio aqui falar, pastor, por favor, ore por mim. E fui mandado embora de casa, como Deus falou. Eu falei, uau, glória a Deus.
Deus ainda usa esse servo. Eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio em visão, eu creio em arrebatamento de espírito, meu irmão. Só que hoje você tem que orar muito sobre tudo que você vai ouvir da parte de outras pessoas que estão falando em nome de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Então a pessoa, em vez de ela viver uma vida com Deus, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar alguém que tem uma vida com Deus, para que seja boca de Deus, para que seja instrumento de Deus na vida dela. É muito cômodo isso. É muito favorável para você isso. Eu vou num lugar que lá tem um profeta, por isso que você vê, irmão, quando anuncia aqui no culto de quarta-feira à tarde, alguém que é usado em dons espirituais, chove gente. Gente que há muito tempo não aparecia, aparece. Por quê? Porque quem sabe Deus usa essa pessoa para falar comigo. Ei, não é todo mundo, é claro que não. Aqui tem muita gente séria e o trabalho dessas irmãs é um trabalho magnífico. Mas o que eu quero dizer é que no meio dessa multidão tem uma turma que não quer buscar Deus, que diz, eu vou lá. Quando ele não vem aqui, ele vai em outro lugar. Ele vai nos cantão da vida aí. Para ouvir quê? Alguém falar. Não sabe se é Deus, mas ele acha que é Deus. Esse é um perigo terrível que nós corremos. Porque eu quero dizer para vocês, eu preciso ter uma vida com Deus para conhecer os propósitos de Deus. Deixa eu contar uma historinha para você, breve aqui, rápida. Muito simples. Olha que legal. Um casal, eles vieram de uma cidade do interior de Minas. Interior de Minas. Os mineiros gostam de vir aqui para perto da praia. E eles vieram para cá, venderam o sítiozinho que eles tinham lá, que eles falam que é sítio, mas é uma fazenda para nós, tá? Para nós é uma fazenda, para eles é sítio. É um sítio, uma terrinha. Você vai ver, irmão, 1000 cabeças de boi, mas não é o caso dele. Aí, olha só, ele veio e ficaram num local, provisoriamente, até encontrar, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Olha só, olhe para mim, todo mundo chega, tira a tua atenção, então você olha para mim, tá bom? Olhe para mim, gente. Aí eles estão ali, estão procurando casa, só que o valor que eles venderam lá, um bom dinheiro, aqui não dava para fazer muita festa. Não era aquele dinheirão. E aí eles começaram a procurar. Essa família só encontraram um bom terreno, num bom preço, num lugar. Porém, esse lugar, a coisa de 20 metros, passava um valão. Água podre, mal cheirosa. E aí ele falou com a esposa, amor, consegui isso aqui, vamos lá ver. Foram lá, ela, não moro aqui por nada, é ruim de eu morar aqui, minhas crianças vão cair aí nesse valão, perigoso morrer afogado, e não sei o quê, e o mau cheiro, e barata, e rato, e aí botou aquela... E ele falou assim, então vamos procurar outro. E continuaram procurando, mas não conseguiram, não acharam. Aí ela queria um outro, mas não vamos fazer dívida, não podemos fazer dívida. Ah, mas eu quero outro. Aí ele foi orar. Olha o caminho. Foi fazer o quê? Orar. Orar. Esse é o caminho para você conhecer o propósito de Deus, meu irmão. Quando ele foi orar, Deus falou com ele. Deus não usou ninguém, porque, irmão, tem uma bronca quando alguém fala assim, poxa, pastor, eu montei o meu negócio, mas, ó, a fulana profetizou, fulano profetizou, fulano profetizou. Ô, meu irmão, foi Deus ou Deus dete? Porque quando Deus fala, acontece, querido. Quando Deus fala, se cumpre. Quando Deus fala, meu querido, o que tem barreira na frente cai por terra. Deus joga por terra tudo. E aí,
Ele foi orar, foi buscar Deus, o sacerdote da casa, e Deus falou com ele: meu servo, é esse local. Ele falou: fechado, Senhor. Manda quem pode. Deus mandou, irmão. Foi lá e comprou. A mulher ficou uma arara. Dias sem conversar com ele. Namorar, então, nem pensar. Deixou o irmão na seca, na prova. Revoltada, emburrada. Já viu mulher emburrada dentro de casa, meu irmão? Meu irmão, não é fácil não. E mulher emburrada na TPM? Porção dobrada. E ele segurou as ondas. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, e aí começaram a fazer a obra, fazer a base, aquela coisa toda. Quando muito bem eles estão lá trabalhando para construir a casinha deles, sai na televisão: o governador Max Mauro vai concluir a ponte, terceira ponte. O que aconteceu? Fizeram o canal, asfaltaram a frente da casa deles. E o que aconteceu? Aquela casa, só cada placa que ele alugava, na época, isso há mais de 20 anos atrás, era R$2.000. Cada placa. Os filhos todos estudaram na Novo Milênio por causa da propaganda na placa. Permuta. Você divulga aqui a universidade, você me dá as vagas. E aí foi. Hoje o patrimônio deles é muito além do que eles tinham lá na roça. Porque ouviu a voz de Deus. O problema é que nós não queremos buscar a Deus como devemos, como necessitamos buscar. Nós queremos palavras prontas, preparadas. Irmão, depois de um culto como aquele de domingo, que Deus falou com a igreja, foi uma benção. Tem gente ainda que vem atrás e fala: pastor, ora por mim. Tipo assim, eu quero uma profecia exclusiva para mim. O senhor profetizou no atacado para a igreja toda, mas eu quero aqui, ó, exclusiva. Ei, se você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e com sinceridade se derramar na presença de Deus, Ele vai falar contigo. Ele vai se revelar ao teu coração. Então, irmãos, nós precisamos conhecer o propósito de Deus. E a primeira atitude para nós vivermos a plenitude do propósito de Deus é a atitude de buscar a Deus. E aí eu quero usar o exemplo de Jabes. A Bíblia diz em 1 Crônicas 4:9, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Essa versão aqui, NVI. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Nós queremos ser respeitados, nós queremos ser honrados, nós queremos ser admirados pelas pessoas que convivem conosco, da nossa casa, da nossa família. Quanta gente eu já ouvi, a pessoa batendo no peito e falar assim: ó, eu vou vencer só para mostrar para a minha família que eu tenho condições. Eu já ouvi isso demais. Irmão, eu não quero vencer para passar na cara de ninguém. Eu quero vencer para mim saber que o meu Deus me fez vencedor. É por isso. Não é para passar na cara de ninguém. Não é para esfregar. Não. É só para dizer o seguinte: Deus me fez vencer. Na verdade, não fui eu mesmo. Foi Ele na minha vida que me levou a esse nível. Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos, ou o mais respeitado, o mais admirado. Por quê? Porque Jabes fez algo que nós precisamos fazer. A Bíblia diz no versículo 10, Jabes orou ao Deus de Israel. Quando a gente lê isso aqui, parece que tipo assim, ele orou agora e as coisas... Já notou? Que parece que foi instantâneo. Irmãos, isso aqui são meses, talvez anos de busca. Aqui só está sintetizado
resumido. Jabes com certeza passou muitas madrugadas buscando a Deus. Fez propósitos com Deus de buscar a sua face e buscou. Nós somos a geração fast food. Nós queremos tudo rápido. Nós queremos as coisas de forma imediata. Só que Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Não, pastor, mas eu já ouvi Deus usando alguém profetizar e falar assim, eu tenho pressa na tua vida. Se ele diz, eu tenho pressa porque você está atrasado. É porque você está atrasado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus não poderia ter feito tudo o que Ele fez em 1 minuto? Ele fez em muitos dias, 6 dias. No 7º Ele descansa. Por que esse negócio? Faz agora, faz depois, faz depois. O poder dele é tão grande que ele poderia fazer em 1 minuto. Ele fala assim, tudo que está na minha mente seja criado. Acabou. Fácil. Mas Deus, Ele tem hora que Ele é metódico, porque Ele é perfeito. Então, quero dizer para você que Deus não tem pressa. Se Ele tiver que deixar você, meu irmão, no deserto, 3 anos Ele vai deixar. 5 anos Ele vai deixar. 10 anos Ele vai deixar. Mas, pastor, misericórdia, meu irmão, é por aí. Tá? É por aí. Agora, deixa eu te dizer uma palavra. É melhor ficar 3 com Ele, 5 com Ele, 10 com Ele, no deserto, com Ele, do que sem Ele. Porque com Ele, você sabe que você tem o cuidado, a proteção, você sabe que você tem a provisão, mesmo no deserto, Ele está ali do teu lado. O pior é você viver no deserto, como o ímpio vive, e até muitos cristãos vivem também sem tê-lo com Ele no deserto. Ok? A Bíblia diz que Jabes orou a Deus. Irmãos, o segredo está aqui, queridos. Oh, pastor, você não sabe como eu tenho orado. Anos que eu tenho orado. Ei, calma, nós vamos falar sobre outras coisas. Nós ouvimos aqui uma mensagem do pastor Luciano Subirá sobre maturidade. E ele falou de uma forma muito tremenda que nós não temos como receber a herança ainda meninos. Porque um menino não sabe o que fazer com a herança. Por isso que quando ele é menino e recebe uma herança, tem um tutor. Tem uma pessoa madura, de confiança, para cuidar, até que esse menino alcance uma certa idade, ou a maioridade, e possa tomar posse da bênção que ele recebeu outrora. Aí, tem muita bênção que Deus já liberou para você, lá atrás. Por que você não tomou posse ainda? Porque você ainda não tem maturidade para administrar, para viver, para desfrutar destas bênçãos que Deus tem. É, pastor, é. Quer ver na Bíblia? Davi Deus pega aquele garoto, Jessé vai na casa dele, desculpa, Jessé já era de lá, né? Era a casa dele. Samuel vai na casa de Jessé, e quando chega lá, ele unge quem? Davi. Aí você acha que Davi recebeu aquele monte de óleo na cabeça, e disse agora, estou partindo para Jerusalém, porque eu vou tirar Saúl de lá e vou sentar no trono. Sim ou não? Não! Ele tinha aproximadamente 17 anos, demorou 13 anos para ele assumir o trono, sem usurpar o trono, sem fazer nada, sem mover uma palha para que Saúl perdesse o trono. Você entende o que eu quero dizer? Quer um exemplo mais claro? Jesus, amados. Jesus, queridos. Eu vou falar para vocês na bênção, assim, a minha imaginação, porque tem hora que eu viajo. A minha imaginação, sabe o que é? Jesus, irmão,
12 anos, 10 anos, se bobear até 8, menino prodígio, colocando a mão, curando enfermos, cego vendo, paralítico andando, morto ressuscitando. Imagina o ibope que isso ia dar. Imagina como é que isso ia se espalhar. Tem um garoto, um menino, lá de Nazaré, porque ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, por isso que era chamado de Nazareno. Tem um garoto lá, o garoto faz maravilhas, é um menino ainda. Aí o que é que Deus faz? Deus espera até quando? 30. Vamos assim, aqui entre nós, só nós. Não é heresia não, tá? Não estou pecando não. Imagina Jesus vivendo, se ele fez, em 3 anos ele fez o que ele fez. E João escreveu dizendo, olha, se fosse colocar nos livros, não daria para colocar de tanta coisa que ele fez. Não, isso aqui é um resumo. Imagina se Jesus começasse a ser usado por Deus, Pai, com 12 anos, igual foi lá no templo, e aquela pegada toda. Imagina o que teria acontecido aos nossos olhos e à nossa mente, muito mais. Deus Pai estabeleceu, só quero 3 anos, mas é 3 anos que vai funcionar, 3 anos que vai mudar a história da humanidade, 3 anos que Ele vai preparar homens que vão revolucionar o mundo. Acabou. Então guarde isso, querido. Tem coisas que Deus não vai te entregar, não é porque Ele não quer, Ele já até liberou essa bênção. Por que você não vai tomar posse? Porque você ainda é um menino na fé, você é uma criança, e menino faz besteira, menino joga fora coisa valiosa, perde muita coisa valiosa. Então Deus não vai te dar agora, é seu, mas está guardado para você. Quando você chegar no nível que Deus quer, Deus vai entregar para você o que você precisa. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos avançar aqui. Aí Jabes orou e disse, abençoa-me e aumenta as minhas terras, quer dizer, amplia as minhas posses, que a tua mão esteja comigo. Irmãos, isso eu acho tremendo. Ele não abre mão disso, porque olha só, o ganancioso, o materialista só ora assim, Senhor, me dá, me abençoa, eu quero, Senhor, me dá, abre a porta, eu quero isso, eu quero aquilo. O ganancioso, o materialista só ora assim. Agora, ele ora pedindo a Deus a prosperidade, sim, e não tem nada de errado você pedir a prosperidade a Deus, mas ele ora assim, ó, que a tua mão esteja comigo. O problema é que a gente muitas vezes quer, dar um exemplo para você. Diego está aqui, eu peço a Deus, diga ao Senhor, aí eu peço, Ele vai me dar, aí eu começo a andar com Deus, Deus vai me dar, aí daqui a pouco eu falo assim, me deu, aí eu faço assim, ó, eu viro as costas para Ele, e deixo Deus para trás, e eu passo a caminhar sozinho, sem Deus, no comando, na direção. Eu quero Deus comigo até o último dia da minha vida. Eu quero Deus comigo até o meu último respirar. Eu não posso viver sem Ele, porque não tem condições. Ele disse, guarda-me de males e livra-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. E que mostra que Deus, Ele não é mau. Deus aqui, Ele não sente prazer no nosso sofrimento. Deus é um Deus que ama abençoar. Ele ama abençoar. Até os nomes dele. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Shalom, o Deus de paz, o Deus que te dá paz. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Os nomes de Deus, na verdade, refletem o que Ele é. Ele é abençoador. Ele tem tudo que nós precisamos.
Mas nós temos que entender uma coisa. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. É lógico que eu estou aqui gerando em vocês uma atitude de busca, mas eu também vou colocar aqui o contraponto. O contraponto é esse. Está em Provérbios 37, 8 e 9. Eu sei que tem gente anotando, então anote, porque esse texto aqui é rico demais. Olha o que diz. Agur fez essa oração a Deus. 2 coisas peço que me dês, Deus, antes que eu morra. Deixa eu falar uma palavra para vocês. Ainda que possa ter alguém aqui, ou me assistindo pela internet, dizendo assim, já estou virando o cabo da Boa Esperança. Estou quase. Não tem muita coisa para acontecer na minha vida, porque, gente, vou ser sincero para vocês, tem gente que nem está velho, nem está avançado em idade, já está dizendo assim, minha vida não vai mudar nada não. Minha vida não vai acontecer nada de novo não. Eu não tenho nenhuma expectativa, nenhuma esperança que as coisas possam melhorar. Tem muita gente assim, irmão. Vai ler a história de Caleb. Até Deus me deu uma mensagem hoje, que eu vou ministrar mais à frente para a igreja, que vai falar muito sobre isso. Mas deixa eu te dizer uma palavra. Ei, quem disse para você que as coisas não vão mudar? Antes que você morra, tem coisas boas para acontecer na tua vida. Antes que você deixe a tua existência nessa terra, tem coisas lindas para Deus fazer na tua vida. Não, a minha vida não vai melhorar. Vai, porque eu li aqui a palavra que diz, eu sei os planos que tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro. Na outra versão diz, o fim que esperais. Então, o que você espera? A morte, então morre. Só está esperando a morte, então morre logo. Fala, Deus me leva. Aí é perigoso você falar, Deus me leva. Igual o profeta Elias falou, e Deus diz o quê? Sai da caverna, Elias. Tem muita coisa para você fazer ainda, você vai ungir rei, você vai ungir profeta, a tua caminhada é longa ainda. Come, bebe e levanta e caminha, porque a tua caminhada é longa. Talvez você que está dizendo, eu quero morrer, minha vida não tem mais sentido. Porque tem um monte de gente aí melancólico, tem um monte de depressivo dizendo, não tem mais nada para mim. Irmão, eu quero estar velhinho, se Jesus não voltar antes, e eu vou estar fazendo coisa para Deus. Eu vou estar fazendo coisas para Deus. Porque a Bíblia diz que até na velhice daria frutos. Quem crê nessa palavra, diga amém, meu irmão. Até na velhice você vai dar frutos. E ponto final. Aí Agur orou assim, 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Antes que você morra, peça a Deus para mudar a tua realidade. E Ele pode fazer isso. Ele disse, mantém longe de mim a falsidade. Na outra versão, a vaidade. E a mentira. O que ele está dizendo? Eu não quero ser vaidoso, eu não quero ser mentiroso, eu não quero ser falso, eu quero ser sincero, eu quero ser verdadeiro. Meu irmão, a gente precisa ser o que nós somos mesmo de verdade. Não dá para ficar ostentando uma espiritualidade, super-homens espirituais, quando a gente está, na verdade, rastejando. É melhor você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, tem misericórdia de mim, eu estou um caco, estou quebrado. Eu estou aqui pela misericórdia, mas eu não deixei de vir, porque eu amo estar na tua casa, como Davi falou. É melhor, irmão, do que ficar orando assim, Deus poderoso, engrandecido seja o teu nome no beneplácito da sua glória. Irmão, Deus está falando assim, está morrendo e está querendo falar bonito. Rasga o coração e diz, Deus, eu sou um pecador miserável, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Deus, tenha misericórdia de mim, é melhor, irmão. Nós somos assim, amém? Aí olha só que legal, ele diz assim, não me des nem pobreza e nem riqueza.
Ah, se todos nós tivéssemos esse ponto de equilíbrio, esse entendimento correto. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Você vê que todos esses opostos aí são perigosos. Todos os dois lados são perigosos. Um escritor disse assim, olha, o homem corre dois riscos. Quando ele conquista todas as coisas que ele quer, ele pensar que ele conseguiu pela sua capacidade, pela força do seu braço. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia na força do seu braço. Está dizendo, na sua capacidade. E o outro perigo que o homem corre, quando tudo vai mal, ele achar que Deus abandonou. Quando tudo vai bem, ele se acha na razão de abandonar Deus, dizendo, eu que consegui, eu sou o cara. É a minha capacidade. Quando tudo vai mal, ele diz, Deus me abandonou e está me deixando viver isso. Não é nada diferente do que Jó falou em alguns capítulos do livro de Jó, tá, gente? Quem já leu todo o livro de Jó vai encontrar isso aí. Então, eu quero dizer para você que agora hora de dizendo assim, não me des nem pobreza e nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Ele está dizendo, dá-me o que eu preciso, eu só quero viver uma vida digna. Eu preguei uma mensagem aqui, irmãos, há alguns meses atrás, ou acho que um ano passado, na verdade, eu disse assim, eu preguei, vitória sem honra. Vitória sem honra, era o título da mensagem. E aí eu falei, de que adianta falar que eu tenho uma família se eu tomei a mulher do cara? Posso bater no peito e falar assim, eu tenho uma família? De que adianta eu falar que eu tenho uma carteira de habilitação, lá em São Paulo é carta, se eu paguei o fiscal para me dar? Entende o que eu estou dizendo? De que adianta eu chegar e falar que eu, preste atenção, sou um deputado, se eu roubei e eu ganhei no roubo? Você entende o que eu quero dizer? Você vê os camaradas, foram ministros, estão presos agora. Era governador, o homem mais respeitado no estado do Rio de Janeiro, está preso. Sabe o que significa isso? Vitória sem honra. E a Bíblia fala sobre isso. Vitória sem honra. Você ter, mas você não tem. É por isso que é melhor você viver uma vida mais simples, mais tranquila, sem muitas coisas, mas você está com a sua vida sossegada em Deus, tranquila em Deus. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não tenho nada contra marketing multinível. Não tem nada contra, a priori não. Eu não entro porque eu entendo que a maioria das pessoas que entram perde o foco. A maioria, não todas. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Não todas. Mas você acha que eu vou ficar aqui pregando teologia da pobreza? Não. Não, irmão, você tem que ser pobre mesmo. Pobre, 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 de maré, maré de si. Não. Não vou pregar a teologia da pobreza, mas também não vou pregar a prosperidade a qualquer custo. Olha só. O que eu quero pregar? Isso aqui, ó. Senhor, que eu tenha a provisão diária. Significa que eu cumpra com meus compromissos, que eu possa viver uma vida honesta, que eu possa viver uma vida digna. É isso que a Agur está pedindo. Agora, é certo que marketing multinível tira algumas pessoas da sonolência, de não ter atitude, isso é uma verdade, mas algumas pessoas acabam perdendo o foco de servir a Deus. Isso é verdade também. Porque existe um outro Deus que caminha bem perto da riqueza, chamado Mamon. Mamon.
povo é tão sem conhecimento que tinha uns que falaram assim, uns crentes bobos, quando Mamonas assassinas morreram, eles falaram que era por causa do Mamon, Deus Mamon. Não lê Bíblia, não estuda, fala besteira. Tá, vamos lá. Então, gente, para finalizar esse primeiro ponto aqui, ele diz o seguinte: dá-me apenas o alimento necessário. Quer dizer, eu quero viver uma vida digna. Eu não quero viver numa ansiedade desenfreada pela riqueza, pelo dinheiro. Agora eu vou falar uma coisa para vocês na bênção, irmão. Todo homem que vive essa realidade alcança muito mais do que ele pensa. Mas Deus dá, porque Deus sabe que o coração dele não está em ter muito. Mas Deus olha para ele e diz assim: eu posso te dar mais, porque você não vive em função de um Deus mamon. Você me serve de todo o teu coração. É a realidade de Jó também, irmão. Quando Jó tinha muito, ele glorificava a Deus. Quando ele perdeu tudo, ele continuou glorificando a Deus. Isso é uma realidade. É a realidade do apóstolo Paulo também. Ele diz: sem ter fartura, como sem padecer necessidade. Em tudo eu estou instruído, preparado. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo: meu Deus é o meu Deus, se Ele der o que eu penso, o que eu sonho, o que eu quero, ou Deus é Deus, se Ele não me der nada do que eu quero, Ele vai continuar sendo Deus. É isso. Pegou aí, meu irmão? Versículo 9: senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Parece que quando a gente prega contra essa loucura desenfreada por dinheiro, parece que a gente está pregando algo porque a gente não consegue ser rico e próspero, então a gente não quer que ninguém chegue lá. Não, mas não é não, cara. É aqui, ó. Querido, está aqui na palavra. Está aqui. Está aqui. É mais fácil alguém que não tenha desejo pelo dinheiro prosperar em Deus do que o que vive de uma forma louca atrás de dinheiro prosperar em Deus. Ele pode prosperar de várias formas, trabalhando igual um louco, vendendo férias, trabalhando 16 horas por dia, igual você vê na América, em Portugal, os brasileiros que vão para lá, subemprego, você vai ver isso aí. Aí o cara vai, você está entendendo? Você pode até prosperar, mas não vai ter qualidade de vida, não vai ter tempo de qualidade em família, não vai ter uma saúde boa, porque não tem. Então, é prosperidade parcial, com certeza. Deixa eu avançar aqui. E ele diz: se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Está falando da realidade dele. O que ele está dizendo? Eu não quero ser pobre ao ponto de pegar as coisas. Eu quero ter o meu dinheiro honestamente. Eu quero ter a minha provisão diária para que eu não pegue nada que não seja meu. Eu quero viver na honestidade, na seriedade. É isso que ele está dizendo, gente. E ele termina dizendo: poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. De qualquer forma, você tendo muito, esquecendo que foi Deus que te ajudou a conseguir, ou você não tendo nada e praticando coisas erradas para ter, você desonra a Deus do mesmo jeito. As duas formas você desonra a Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Para viver a plenitude do propósito de Deus, nós precisamos também de coragem. Primeiro eu falei sobre o quê? Nós precisamos buscar a Deus, gente, pelo amor de Deus. Vamos falar, 1, 2, 3. Buscar a Deus. Coragem. 2 Samuel 23, 9 diz assim: depois dele, Eleazar, filho do Aiuíta, Dodô, jogador, ele era um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha, mas os israelitas recuaram. Ei, ouça o que eu vou dizer para você, você precisa aprender isso.
no meio de uma multidão, você vai encontrar um monte de gente que vai recuar. A grande questão é você fazer diferente, para fazer a diferença. Recuar, tem um monte que recua, desanima, desiste, retrocede, volta atrás. Por isso que a Bíblia diz, mas o justo viverá da fé. Se não for assim, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas prosseguimos para o alvo. É isso que a Bíblia diz. Nós não vamos recuar. Nós não vamos retroceder, meu irmão. Deus não te chamou para isso. Para você voltar a ser o que era. Para você viver uma vida de derrota. Deus te chamou para viver de glória em glória e de vitória em vitória, diz a palavra. E aí o versículo 10 diz assim, mas ele manteve a sua posição. Eu amei esse texto aqui, nessa versão. Mas ele fez o quê? Manteve a sua... Os outros recuaram, foram embora, fugiram dos inimigos. Ele manteve a sua posição. Como é difícil manter a posição, vocês já notaram? Como é difícil manter a posição. Você está na posição que você, boa que você já esteve antes, estou falando financeiramente não, falando na presença de Deus, diante de Deus, servindo a Deus, buscando a Deus. Você está na posição? O que a gente mais encontra a gente falando assim, pô pastor, eu esfriei pra caramba. Pô, pastor, estou desanimado. Ô, pastor, não tem vontade nenhuma de buscar Deus. Manter a posição, isso é para poucos. Porque a maioria retrocede, foge, desce o nível, sai fora do propósito. Deus não quer que você retroceda, mas Deus quer que você fique na posição que Ele te colocou. Qual a tua posição? Guerreiro. Lembra aquela mensagem que eu preguei aqui? Não basta ser adorador, tem que ser guerreiro. Preguei sobre Davi. Davi tanto era adorador como ele era guerreiro. Tem gente que diz, sou adorador, só quer saber de adorar, mas quando vem uma batalha ele esmorece. Adorador e guerreiro, as duas coisas. Aí olha só o que ele fala. A palavra de Deus diz assim, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Ô povinho ruim. Na hora de guerrear, quem guerreia sozinho? Eleazar. Com a espada. Nossa espada é isso aqui, ó. Lutou tanto que ficou presa na mão dele. Sabe quando você faz um exercício repetitivo com a mão e ela fica ali dormente, que não mexe? Foi isso que aconteceu. E aí depois que ele matou todos os filisteus, aí vem o exército que tinha fugido. Ei, quem fugiu foi o exército. A igreja do Senhor é o quê? A igreja do Senhor é o quê? Exército de Deus, igreja. Mas tem um monte de gente nesse exército que faz o quê? Foge. Lá no quartel, quando eu servi o exército, era deserção. Os desertores. Eu já preguei a mensagem sobre isso. Sobre os desertores. Aí, ó, aqui, ó, preso na mão. Não saio, não volto atrás, não desanimo, não desisto. Eu vou continuar aqui. Aí vem todo mundo. Vem para quê? Para dizer assim, nós viemos ver como é que você está, Eleazar. Nós viemos para ver como é que você está precisando de alguma coisa. Está tarde já, né? Sabe o que eles vêm fazer? Chegar nos mortos, tirar ouro, tirar espada, tirar todo tipo de coisas de valor. Tem gente, meu irmão, que ele desfruta da vitória que Deus concedeu através de você. Você já viu isso? Tem gente na família da gente que não move uma palha. Você está na prova, na luta, na guerra, não move uma palha. Mas quando a bênção vem, ele é abençoado. E quando, como você não canta o melô, lembra do melô? O melô do vingativo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê ser a bênção vai se arrepender. Esse é o melô do vingativo, irmão.
Na hora da prova, ninguém me ajudou. Ninguém, agora que eu estou com a bênção, vai ficar da prova. Não. Quando o servo de Deus, ele recebe a bênção. Deixa eu te falar uma coisa muito legal. A bênção de Deus, ela é transbordante. A bênção de Deus, ela é transbordante. Irmão, estou sentindo uma graça de Deus aqui tão grande. Deus está falando com tanta gente aqui que precisava ouvir essa palavra hoje, meu irmão. Irmãos, a bênção de Deus é transbordante. Quando a bênção vier sobre a tua vida, a tua casa, você não vai falar assim, agora eu vou mostrar para esse sujeito o que ele precisa. Agora o meu irmão vai ver. Agora aquele meu irmão que me perseguiu, que me negou as coisas quando eu estava passando pela prova, ele vai ver. Não. Se você é de Cristo, se você tem Jesus na tua vida, a bênção, ela é sacudida, recalcada e transbordante. Ela transborda na sua vida e alcança quem está em volta de você, porque ela é grande, ela é grande, ela é grande, ela é grande. Aleluia! Louvado seja Deus. E se cantar um hino da Damares, eu te pego, meu irmão. Culto e ação de graça, chama a família toda. Agora eu vou cantar esse hino. Eu vi esse hino ser cantado no casamento, irmão. Casamento. Eu acho que o ex da menina estava lá. E foi um reteté danado, eles saíram correndo, dando voador. Eu falei, meu Deus, isso não é um casamento. Isso é uma vigília pentecostal. Só Jeová. Calma, que eu já estou terminando. Não tenha pressa. Você fica 2 horas sentado assistindo um jogo de futebol, aquele time feio seu. Você fica 2 horas assistindo um filme. Não toca no meu time. Ele é intocável. Não vou nem tocar nesse assunto não, porque já viu, né? O Flamenguinho perdeu outra para o Fluminense. Tudo bem. Deixa para lá, deixa para lá. Jesus não está nesse negócio de time de futebol não, irmão. Vamos lá. Só para terminar aqui, para os irmãos não atribular o coração. Olha que coisa tremenda. Vai ser assim. Agora, o versículo posterior diz assim, olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus de novo. Não adianta. Por que eu estou te falando essa palavra? Sempre vai ter gente sendo provado em luta como você. Era Eleazar? Era. Mas tem Samá também, que tem que agir, defender o que Deus colocou na mão dele. Aí aqui tem uma outra vertente aqui, olha só. Ele foi defender uma plantação de lentilha. O exército fugiu. Samá tomou posição, olha que coisa linda, irmãos. No primeiro versículo, no outro texto, diz assim, manteve a sua posição. E aqui e tomou a posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe grande vitória. Na outra versão diz grande livramento. Olha que coisa tremenda. Ele fez o quê? Tomou uma posição. Tem uma palavra de Deus para algumas pessoas que estão aqui. A vitória não chegou ainda, o inimigo tem te atacado, tem te afligido, porque você ainda não tomou a posição que você precisa tomar. Porque esse negócio do inimigo está vindo para derrotar, você está vendo o inimigo vindo saqueando todo canto, todo lado, e ele vai saquear você, vai tirar o que você tem, o pouco que você tem, aí você fica... Toma posição, meu irmão. Fala, Satanás, aqui você não vai entrar. Na minha casa você não entra. Nas minhas finanças você não entra. Na minha família você não entra. Aqui você não entra. Porque eu vou defender até eu morrer. Tem crente que não toma posição, fica olhando, uma hora Deus vai fazer uma obra, uma hora Deus vai fazer uma obra. Toda ação gera uma reação, meu irmão. O diabo está tendo uma ação contra a sua família, contra a sua casa, contra as suas finanças. Você tem que ter uma reação. Você tem que ter uma reação. O casal está quase acabando o casamento. Chega assim, olha, querido, eu quero que
vocês façam casados para sempre, ou vocês façam um programa de cura, ou vocês façam isso, ou busquem um atendimento com uma pessoa. Ah, pastor, tem jeito não. Não quero não. Sabe o que eu faço? Só vou orar por vocês. Não vou perder mais tempo com vocês. Se a pessoa não quer, irmão, você que vai obrigar ela. Eu amo esse texto que diz, e ele tomou uma posição no meio da plantação. Defendeu-a. E matou os filisteus. E Deus deu uma grande vitória, um grande livramento. Quem está precisando de um livramento na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida? E, meu irmão, então você vai ter que lutar. Não vem com esse negócio, não. Tem um amigo meu que foi falar assim, pastor, se for para mim servir a Deus, o diabo atacando a minha casa, assim, a minha família assim, eu não vou nem servir a Deus, não, porque se eu servir a Deus, está incomodando o inimigo, e ele vem com essas retaliações, eu não quero, não. Eu vou ficar na retaguarda lá, para ele não mexer comigo. Eu falei, irmão, não tem esse negócio não, querido. Ele vai te atacar de qualquer jeito, você ativo na obra de Deus, ou você acomodado na obra de Deus, ele vai te atacar. A diferença é que você ativo, comprometido, dedicado, você está buscando, você está enchendo o teu vaso de azeite, você está enchendo a sua bateria de carga. Agora você acomodado, você encostado, você desanimado, você... Ei, não dá não. Nós temos aqui hoje crentes Eleazar, sim ou não? Pelo amor de Deus, deixa eu beber água. Meu irmão, eu estou perguntando, nós temos que interagir. Vocês estão aqui? Se tiver alguém no Big Brother, queima esse Big Brother na sua cabeça aí. Tá? Tem Eleazar aqui, irmão? Amém. Melhorou, né? Tem Samar aqui? Amém. É assim, querido. Você tem que crer que você é um Samar, você é um Eleazar, que você vai guerrear mesmo. Tem que ter coragem, querido. Não conseguiremos viver a plenitude do propósito de Deus sem coragem. E para terminar, o último ponto. Falta 20 para as 9 ainda. Calma o teu coração. Vou falar 2 horas sem cuspir. Terceira coisa que nós precisamos para viver a plenitude do propósito de Deus: profundidade e intensidade na nossa relação com Deus. A maior parte do povo que frequenta a igreja, sua relação com Deus é superficial, é rasa, é fraca. Não, pastor, o senhor está me julgando? Não, eu não. Estou falando que a maioria dos que frequentam a igreja são religiosos, não são adoradores, não são íntimos de Jesus. Aí está o grande problema. Respeitam Jesus, amam o Senhor. Lembra de Marta e Maria? Todas as duas amavam o Senhor. Sim ou não? Todas as duas valorizavam Jesus. Sim. Só que uma, quando Jesus chegava, e não era fácil dele ir lá, dizia assim: eu vou aproveitar todo o tempo com ele, porque eu não sei quando ele vai voltar aqui. A outra, não, eu vou cuidar da casa, porque Jesus não pode ficar num lugar sujo, desarrumado. Vou fazer uma comidinha bacana para ele, porque ele merece, deve estar cansado, com fome. Aí, Marta atribula e diz: Senhor, não quer fazer nada, não quer ajudar. Marta, Maria escolheu a melhor parte. Está aos pés do Senhor. Sabe o que vamos traduzir isso aqui, irmão, para nós aqui hoje? A gente, muitas vezes,
Na obra de Deus a gente quer fazer muita coisa e nós somos Marta. Mas num tempo como esse, agora é hora de você saber fazer o quê? Se lançar aos pés do Senhor e falar assim: eu só quero te adorar, eu só quero te ouvir. Porque na maioria das vezes Deus está ministrando, Deus está falando, porque Deus está conosco todo o tempo. Mas estou dizendo assim, existem uns encontros que nós temos com Deus, para você entender fácil. Você vai num retiro, naquele retiro é só buscar Deus. Irmão, não parece que Deus desceu ali de uma forma extraordinária? Sim. Mas tem gente que, em vez de chegar lá e se derramar naquele retiro, sabe o que fica fazendo? No celular, tirando selfie, postando. Está fazendo o quê? Mostrando serviço. Ou se distraindo. Marta. Maria? Não. Tem gente que está lá se derramando. Não quer saber de ligar para casa, não quer saber de ficar olhando o celular, notícia de cá e de lá, só quer saber de se lançar aos pés do Senhor e falar: eu quero ouvir dele. A gente vem para culto aqui, irmão, a gente pega jovem, adulto, velho, aí mexendo no celular em redes sociais. Poderia estar aos pés dele. Quem está entendendo o que Deus está falando? Olha só o que diz. Abra a Bíblia aí. Ezequiel, profeta Ezequiel. Por favor, abra capítulo 47. A maioria conhece esse texto. 47. Amém? Quantos acharam? Depois disso me fez voltar, versículo 1, à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa, ao sul do altar. Isso aqui não é enchente não, tá? Isso aqui, na verdade, é uma caracterização da água que brota do trono de Deus. É só é simbologia. É profético, é escatológico também. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. E as águas que me davam nos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. As águas que se deviam passar a nado, pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Tendo eu voltado, e eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Aqui está falando do mar morto. Mar morto. Ok? Guarde isso. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Englair. E haverá um lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande. Está falando aqui já sobre o mar vermelho, ou para os judeus, alguns, o mar da Galileia, mas é o mar vermelho.
muito grande multidão excessiva, mas os seus charcos, os seus pontos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda árvore, sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não cairá da sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Deixa eu dizer uma palavra para vocês. A pior coisa que existe é uma pessoa morrer de sede tendo uma fonte perto dela. E a pior coisa é uma pessoa morrer de fome tendo um banquete em sua frente. Por quê? Por negligência. O que tem acontecido na igreja cristã nos dias atuais, eu não estou dando nome de igrejas, na igreja cristã, é que tem uma multidão de sedentos perto da fonte e vão morrer de sede e sequidão. E tem um monte de gente desnutrida, doentes, fracas e cambaleantes, perto do banquete do grande rei. Ei, estou falando banquete do grande rei, o nosso Senhor. Imagina o banquete de um rei. O problema é que tem gente morrendo de fome pertinho do banquete. É o que Deus sempre tem provido para nós e poucas pessoas entendem que podem viver isso. Deus quer mostrar aqui para o povo de Israel, e aí isso tem alusão, lembram daquela passagem que diz assim, ó, o meu povo cometeu 2 erros, a mim me deixou o manancial de águas, e construiu para si cisternas rotas, cisternas que não retêm águas. Deus está falando isso aqui, dizendo, ó, eu tenho abundância de água, eu tenho milagres para fazer no meio de vocês, mas vocês têm que entender, tem que ter atitude. Qual é a atitude? Primeiro, sair do lugar que você está e ir para o lugar que deve. Sair do lugar que você está e ir para o lugar que deve. Qual é o lugar? O rio de Deus. O rio de Deus. Chegou. O rio de Deus, você começa entrando e vai pegar no teu tornozelo. Calmaria. As coisas ainda estão começando. Nada de imediatismo, nada de pressa. Depois de um tempo, você vai entrar mais. Você vai querer mais. Normalmente o pessoal faz alusão que o tornozelo, na superfície ali, no rasinho, é como se diria a salvação. Mas é muito mais do que isso. E aí quando você vai entrando mais, aí eles dizem assim, não, é dons, é ministério, é coisas maiores, né? Aí Deus diz, entra mais, 1000, de 1 mais 1000. Pode ver que se você parar para pensar, 1000, está falando de quê? De dimensão. Dimensão. Você não pode dimensionar a grandeza do que Deus quer fazer na tua vida. Você não tem como, meu irmão, você não tem como mensurar, dimensionar o que Deus quer fazer. Aí você fica no rasinho lá, aqui está bom, aqui está bom. Aqui está bom para uma criança. Eu pergunto a você, criança, uma criancinha, consegue se divertir com 2 palmos de água? Sim. Agora o adulto vai se divertir com 2, vai desfrutar? Não. O adulto vai querer entrar mais. É que eu fico lá na praia dizendo, Dudu, João, sai do fundo, é perigoso. Eu tenho que ficar gritando para eles. Não, pai, está dando. Eu falo, menino, o mar não tem cabelo. Já ouviu essa, né? Essa é velha. Queridos, quer entrar. Ei, você não pode se satisfazer, eu vou à igreja,
Ei, tornozelo, rasinho. Aí eu faço alguma coisa, joelho, alguma coisa. Entra mais, tem mais para você. Nos lombos, a cintura. Quando chega na cintura, irmãos, a sua movimentação vai ser mais difícil. Guarde isso. É por isso que o pessoal aí, as minhas ovelhas, que eu amo tanto, eu chamo elas carinhosamente de ovelhas, que fazem hidroginástica. Vocês sabem que você tem que ficar com a água até aqui, e para movimentar ali, o negócio não é tão simples, não. Está, na verdade, mostrando o quê? Quanto mais você se envolve, se lança, mais exige de você. É por isso que a gente usa a palavra e diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Está na palavra. O camarada quer ser líder e viver uma vida light. Nunca vai viver uma vida light. Não tem líder que vive uma vida light. Seja em igreja, seja você na tua família, seja na questão empresarial, na empresa que você trabalha. Se você for líder de sala, não vai ser light para você. Só para você ter uma ideia. O cara quer ser líder e viver light. Não, vai exigir muito de você. Está aqui. Entra mais 1000. Mais 1000. Mais 1000. Vai vir aqui. Aí aqui, meu irmão, você tem que tomar uma posição firme. Você vai ter que nadar. Nadar no rio do Espírito. Nadar. Vai estar imerso ali, ó. Vai estar mergulhado, meu irmão. A gente tem que parar com esse negócio de ficar colocando a pontinha do pezinho assim, dizendo: já estou na obra de Deus. Não estou fazendo nada. Não, eu estou aqui, ó. Pode contar comigo. Quando você chama o camarada, ele fala: não, pastor, não posso não. Nunca pode. Nunca pode. Meu irmão, entra. Porque se Deus manda, Deus garante. Se Deus manda, Deus dá graça. Quer um exemplo? Pedrão. Jesus está andando sobre o mar, Pedrão olha assim. Jesus diz: sou eu. Você é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até o Senhor. Vem. Quando ele fala vem, ele está dizendo: eu garanto. Pedrão foi, mas quando foi, começou a sentir o forte vento, ficou com medo e começou a afundar. Irmão, para pensar comigo. Quem está afundando? Quem está afundando? Pedro. Só que Pedro não é igual a mim. Eu não sei pescar e não sei nadar. Pedro era pescador e sabia nadar. Ele está afundando e ele fica desesperado. Quando o homem tira os olhos do Senhor, até o que ele sabe fazer, ele não consegue fazer. Entendeu aí? Era só ele nadar, irmão. Ele estava ali, ó, por cima da água, andando, olhando para Jesus e andando. Vem o vento, ele começa a tremer e começa a afundar. Está afundando? Nada. Ele ia até Jesus do mesmo jeito. Só que o que ele faz? Ele afunda. Isso é apenas um exemplo para nós. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, até o que nós sabemos fazer muito bem, a gente não consegue fazer. Jesus só faz isso, ó. Dá sua mão, querido. Ele está afundando. Jesus só levanta assim, ó. Como se fosse. Só levanta. Levantou Pedro. E foi andando para o barco. Levando Pedro a reboque. Ei, guarda o que eu estou te dizendo. Receba essa palavra. Se Deus está mandando você entrar no rio, ao ponto de você ter que nadar no rio do Espírito, Ele já assinou embaixo. Ele diz: eu garanto, você vai ser vencedor, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. O problema é a gente querer continuar no rasinho, sem profundidade com o Senhor, no nosso relacionamento com Ele. Não temos intensidade.
Ficamos ali parados. Viver a plenitude do propósito de Deus. É inadmissível você pensar em viver a plenitude do propósito de Deus sem viver uma vida cheia do Espírito Santo. E nadar e mergulhar no rio do Espírito é se encher do Espírito Santo completamente, para que a tua vida não tenha espaço para nada que não seja o Senhor, Ele na sua vida. Se coloque de pé, por favor. Quero orar por você. Irmão, até o Daniel brincou sobre isso, né? Mas comigo acontece muito isso. Eu não ia pregar essa palavra hoje. Sério, não ia. É uma palavra tipo assim, para culto de quinta-feira, domingo, um estudo da palavra, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus falou comigo naquela sala, no meu gabinete lá, dizendo assim, é essa a palavra. Sabe por que Ele falou? Porque tem alguém aqui, você, que Deus te trouxe aqui hoje, que precisava ouvir essa palavra. Essa palavra pode ser mais uma mensagem que você ouviu e que não vai fazer efeito nenhum, depende de você. Ou vai ser a mensagem que vai ser um divisor de águas para você viver a plenitude do propósito de Deus. É você que decide. Ok? É você que escolhe. Eu quero orar por você agora. Quero apresentar a tua vida ao Senhor. Pai, eu preguei tua palavra. Eu não cortei volta, eu não busquei atalhos. Eu preguei a tua palavra como ela é. E nós não podemos viver sem buscar tua face, sem orar, sem clamar, sem pedir, sem invocar o teu nome. Nós não podemos viver uma vida vitoriosa, não conseguiremos ter uma vida vitoriosa se nós não te buscarmos, porque o Senhor é a fonte da paz, da alegria, das vitórias, de tudo. Senhor, nós também não podemos viver sem coragem, coragem para lutar. Nós não podemos ser covarde, tira toda covardia, todo espírito de medo do amanhã, dos problemas, dos levantes, tudo que tenta nos atingir não prosperará. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. No nome de Jesus. E, Senhor, nós cremos que nós temos que viver uma relação de profundidade, intensidade com o Senhor. Nós não podemos ficar parados, Deus, contemplando o rio do Espírito na vida das pessoas. Nós precisamos entrar nesse rio do Espírito, que é a tua presença gloriosa, que é o poder do Espírito Santo. Ó Deus, que o teu povo mergulhe, Pai. Que o teu povo não fique no tornozelo, nem no joelho, nem no lombo, mas que o teu povo seja, Senhor Deus, coberto pela glória do Senhor. Abençoe a tua igreja e aviva os corações, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Aleluia. Preste atenção, amados. Nós vamos terminar agora, 21 horas agora. Nós vamos ofertar ao Senhor. E eu quero já pedir aos irmãos que estejam orando, que nós vamos levantar um propósito para a compra dessa casa, onde está funcionando o Projeto Vida. Nós fizemos uma proposta. Eles nos pediram inicialmente 600 mil. A casa não vale para nada, se não jogar no chão depois, construir um novo prédio. Quando chove, o andar de baixo enche de água. E só o terreno. Eu cheguei com muita liberdade para os donos, falei assim, olha, vocês acham que alguém vai comprar uma casa aqui por 600 mil? 600 mil eu compro uma casa em Gaivotas. Eu compro uma mansão, né, em Boa Vista. Eu compro uma boa casa, por exemplo, em Interlagos. Se eu quiser morar bem, com 600 mil, eu vou morar em outro lugar. Ok? Falei para eles, vocês são... Aqui só interessa para quem? Ou igreja... Falei na rasgado logo.
ou igreja ou empresa, irmão, porque ninguém vai comprar isso aqui não, por esse valor. Aí caiu para 500 mil, aí nós conseguimos derrubar para 450. Derrubamos 150 mil só na argumentação. Deus é bom, né? E é o que vale, não vale mais do que isso, irmão. E nós precisamos levantar o dinheiro para comprar. Nós temos já uma parte, mas nós temos que levantar outra parte. No mês de abril, nós vamos separar uma oferta chamada oferta de primícias. É uma oferta especial, a única no ano, que é uma oferta com um propósito. É a oferta para a compra daquele terreno, onde funciona o Projeto Vida, que é a nossa casa de recuperação. Ok? Amanhã ou depois, irmãos, esse campo do Tupi se transformando num condomínio fechado, sendo vendido, alguma coisa assim, hoje nós usamos o estacionamento ali, pagamos, é claro, mas usamos, e são 20, 30, 40 carros que vão ter que ser estacionados nas ruas de uma forma bem difícil. O pessoal vai ter que estacionar muito longe. Já estaciona atualmente. Então, nós temos que sair comprando esses imóveis aqui tudo em volta. Fazer igual a Lagoinha fez lá em Belo Horizonte. O bairro, quase todos eles tomaram. Elas não vão comprar aqui agora, depois é o Centro Espírita ali que vai vir na nossa mão. Todo respeito a eles. Mas eles vão entregar para nós e vão partir para outro lugar, se partir. Mas então, o que eu quero dizer para vocês, na bênção, irmãos, nós precisamos levantar recursos para a compra do terreno, ok? Para a compra do terreno. Eu gostaria que você estivesse já orando por isso. Faça propósito com Deus. Pode fazer voto com Deus, irmão. Uma pessoa que eu conheço, ela disse assim: pastor, eu quero fazer um voto com Deus. Se eu passar na prova da Polícia Federal, não é rodoviária não, é federal mesmo, o primeiro salário, ele não é crente, o primeiro salário eu vou dar todo ele para a igreja, vou tirar nem R$1. Eu falei: irmão, você faz o propósito, mas estuda, tá? Faz a sua parte, Deus faz a dele. E ele passou. E o primeiro salário integral ele deu na casa do Senhor. Então, faça um propósito. Você tem uma causa na justiça, faça um propósito com Deus. Faça um propósito. Você tem uma empresa, quer ganhar uma concorrência de um negócio bom, faça propósito com Deus, irmão. Deus é um Deus que ele mesmo diz: pode me provar. Se eu não vou abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal. Pode fazer. Gideão fez prova com Deus. Se é do Senhor mesmo que Deus está falando, esse novelo aqui vai ficar molhado. Não, agora se é do Senhor mesmo, vai molhar tudo em volta e o novelo vai ficar enxuto. E Deus respondeu. Então nós vamos, no mês de abril, na primeira semana de abril, nós vamos separar uma oferta de amor, uma oferta para a compra desse terreno. E ele vai vir na nossa mão, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Então nós vamos ofertar agora ao Senhor e você vai poder trazer aqui no altar a tua oferta, aquilo que Deus colocar no teu coração, você pode trazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, prospere a tua casa, a tua vida, a tua saúde. Meu irmão, eu quero orar por você, pedir a Deus que você seja saudável, que você não fique gastando 50, 80, 200, 500, 800 reais de remédio. Que você seja saudável, abençoado pelo Senhor, amém? Deixa eu avisar os irmãos, lá fora nós vamos estar fazendo olha ali, tem um rapaz querendo entregar uma oferta. Nós vamos estar fazendo atualização de cadastro. Tem muita gente que mudou de bairro, de casa,
e não mudou ali no nosso cadastro. Aí fica difícil, o sistema fica defasado. Tem gente que mudou o celular, e depois você anota o meu novo número do Vivo, amém? 9975-88811. 9975-88811. 38, tá bom? Então é o seguinte, tem que chegar lá e mudar, irmão. Você mudou de bairro, já tem que mudar, senão a gente fica perdido. Porque a partir de abril nós vamos trabalhar nos lares. Nós teremos culto nos lares, grupos pequenos, nós teremos o GCA, que é o grupo de adoração e comunhão. Grupo de comunhão e adoração, desculpa. Então nós vamos estar reunindo nos lares, em todos os bairros vai ter um grupo reunindo uma vez por semana, cultuando a Deus, orando pelas famílias. Então você não pode ficar de fora dessa bênção, tá bom? Lá fora, você que não fez ainda o seu recadastramento, faça. Lá fora tem açaí do Projeto Vida, é uma delícia, R$15, e biscoitinho a 5, para o nosso centro de tratamento para dependentes químicos. Pode comprar que vale a pena, é bom demais. Se coloque de pé. Amanhã, às 15 horas, nós temos Tarde da Bênção, e vai ser uma bênção, com certeza. Quinta-feira, culto da família, em nome de Jesus. Sexta-feira, eu estou viajando para Juazeiro do Norte, Ceará. Vou lá para aniversário da igreja, batismo nas águas, consagração de obreiros. E vou também na cidade do Crato, que é uma cidade vizinha, onde nasceu o padre Cícero, uma idolatria terrível, mas uma necessidade tremenda da palavra de Deus. Nós vamos estar ali, eu vou ficar de sexta e segunda eu volto. Ore por nós, por essa viagem, amém? Para que seja uma bênção. É o meu trabalho como pastor presidente, eu tenho que ir, tenho que estar perto das congregações. Mas o pastor André vai estar aqui com o pastor Reinaldo, demais pastores, cuidando da igreja do Senhor. Pastor Reinaldo, ore ao Senhor e despeça com a bênção apostólica. Eu ficarei ali na porta cumprimentando os irmãos. Feche os olhos, irmãos, vamos orar. Pai, nós te louvamos nesta noite por a palavra que ouvimos, pela mensagem que o Senhor falou a cada um de nós. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e continua falando conosco. Ó Deus, agora nós oramos para que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Leva-nos para os nossos lares e continue com o teu povo nesta jornada, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as preciosas consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a breve volta do Senhor. Todos digam amém. Deus te abençoe e vai na paz do Senhor.